Olá, está começando o Eros Dita. Quando um bebê nasce, ele é considerado do sexo feminino ou masculino, com base na sua genitália. Mas em alguns casos, não é possível dizer se o bebê é menino ou menina, porque existe uma ambiguidade sexual. É o que chamamos de intersexualidade. E esse é o tema do assunto de hoje. Quem está aqui comigo no estúdio é Vilma Maria, que é ginecologista com atuação na área de sexologia. Tudo bom, Vilma? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Julieta, muito obrigada, eu agradeço o convite, para mim é uma honra, uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Vilma, vamos começar falando, definindo o que é a intersexualidade. Bom, Julieta, eu acho que, em primeiro lugar, eu parabenizo você pelo seu programa e pela escolha desse tema, né? Realmente é um tema muito relevante. E a intersexualidade, ela é uma condição, né? Uma condição, uma situação de nascença em que os órgãos, a genitália não corresponde às perspectivas e expectativas sociais, vamos dizer assim, né? Isso pode ser descoberto tanto na infância quanto na adolescência, em que vai se descobrir alguma diferenciação em relação ao sexo, à sexualidade dessa pessoa. Então, é uma condição, é uma situação. Algumas pessoas podem estar se perguntando intersexualidade, se a gente tivesse falado hermafroditismo ou hermafrodita, esse termo, né, que se usava antigamente é mais comum para as pessoas. Isso tem a ver com a origem, né, do mito, né, do hermafrodita. Conta pra gente um pouquinho. Na mitologia grega, existe o deus, o Hermafrodito. E Hermafrodito era um belo jovem que ele tinha uma admiradora chamada Salmácis, que era a ninfa dos lagos. E Salmácis, ela era apaixonada por Hermafrodito e Hermafrodito não correspondia ao amor de Salmácis, nessa história bonita, né? Certa vez, Hermafrodito estava se banhando nos lagos do domínio dela, e ela falou, vou lá, vou dar um abraço em Hermafrodito, de surpresa, ele não vai, né? Pegou ele de surpresa e deu um abraço em Hermafrodito e pediu aos deuses que transformassem os dois numa só pessoa. Então, o pedido dos deuses foi atendido e tornou-se, né? Então, Hermafrodito se tornou um ser com a completude feminina e masculina. E então, Hermafrodito desejou e pediu aos deuses que todas as pessoas que se banhassem naquele lago também se tornassem como ele. Então, eu vejo essa história como uma mensagem de que talvez, né, as pessoas possam não ser definidas, mas existem que cada um possa ter sua completude, que cada um possa viver a sua plenitude, a sua felicidade, do jeito que são. Essa história, né, só para deixar claro que a gente falou do hermafrodito, mas que essa terminologia ela já é rejeitada pelo movimento social, então, no lugar de hermafrodita, tá, gente, a gente usa intersexo e intersexual, só para deixar claro. E também me remeteu essa questão da divisão binária, né, Vilma, que a padronização divide, né, masculino e feminino, como polos opostos, né, e dicotômicos muitas vezes, né, divergentes. E essa história mostra que não necessariamente tem que ser assim, né, ou é assim. Né, esse binarismo, né, essa divisão excludente, né, o feminino de um lado e o masculino do outro, né? Exatamente. A própria intersexualidade nos remete a isso. A coisa mais fascinante que os cientistas já descobriram é que homens e mulheres podem gerar bebês. Com o tempo, claro, eles foram vendo que a coisa era bem mais complexa. Para simplificar a questão sexual, eles decidiram que só havia 2 sexos biológicos naturais entre os mamíferos: o masculino e o feminino. Só que essa explicação simplista tem muito mais de fé do que de ciência. Claro que as combinações mais comuns são a mistura do gene X com X, que fazem uma mulher, e do X com Y, que fazem um homem. Mas comum não necessariamente é a mesma coisa que natural. Só na genética tem também as combinações XXX, XXY, XYY e XXXX. E há ainda os hormônios, que alteram como o nosso corpo se manifesta, fazendo ele parecer mais masculino, mais feminino ou mais andrógeno.
Elas são pessoas normais, inteligentes e, na maioria dos casos, perfeitamente saudáveis. O jeito certo de se referir a elas é chamá-las de pessoas intersexo. Mas atenção, intersexo é bem diferente de transexual. Transsexual é uma pessoa que nasce com um corpo que não representa quem ela é por dentro. Intersexo é uma pessoa que nasce com um corpo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E a gente tem que amar essa diversidade, porque ela é linda, e afinal, foi a natureza que quis assim. Qual é a prevalência, né, da intersexualidade? A prevalência, a incidência da intersexualidade é bastante diversa, né? Porque estudos de prevalência, de incidência, eles dependem muito de onde são feitos, de como são feitos. E também como existe um mito, né? Existe um tabu muito grande em relação à sexualidade. E quando se fala do tema, da temática intersexualidade, esse tabu é ainda maior, né? Então, existem as estatísticas não são muito precisas. Né? Então, você tem números de 1 para 2 mil até 1 para 25 mil. Depende de onde você for estudar, depende do país. Né? Então, realmente é um assunto muito polêmico, um assunto que às vezes às vezes as pessoas escondem, né, por medo de preconceito. Então, por isso que as estatísticas não são tão precisas, né? Como você disse. Por isso que a gente está aqui falando, porque, inclusive, eu já li que o próprio albinismo, que também é uma condição, né, humana, é menos frequente que a intersexualidade, mas a gente é mais habituado a ver uma pessoa albina, né, a gente sabe identificar, mas a questão da intersexualidade, como você disse, né, a gente anda com roupas, né, a gente anda coberto, então não tem como mostrar. Estima-se que uma pessoa em cada 2.000 tem algum estado intersexual visível, que é um estado intersexual que é visível ao olho nu. Isso segundo a OMS, a própria ONU, que faz um trabalho com essa população, a Associação, né, Norte-Americana de Intersexos e a Associação Norte-Americana de Endocrinologia, Pediatria e Genética. E a gente sabe que se a gente for pegar todos os tipos de casos de pessoas intersexuais, esse número fica muito maior, né? Se a gente for incluir as questões cromossômicas, genéticas e hormonais, isso em porcentagens brutas dá 1,7% da população mundial. É muita gente. Transformando isso em número, imagina, gente, você pegar 7 bilhões de pessoas, 1% desses 7 bilhões são de 119 milhões de pessoas no mundo que tem algum grau de intersexualidade. Eu queria te perguntar, Vilma, para dar uma ideia, né, para quem não entende sobre esse assunto, como é que a gente identifica a intersexualidade num bebê, por exemplo, que acabou de nascer? A intersexualidade é definida quando existe o nascimento do bebê e não se consegue definir, porque a gente tem um registro de nascimento, a declaração de nascido vivo, então tem que ser preenchido lá, masculino e feminino. Então, quando você não consegue dar essa resposta, define-se, né? Você vai ter uma situação em que vai se iniciar um diagnóstico de intersexualidade. Então, a partir dali, aquela pessoa, aquela família, né, aquela equipe de profissionais vai ter que tomar muito cuidado para poder fazer com que esse indivíduo cresça de forma saudável, de forma mais protegida em relação ao preconceito que existe e vai existir. Vilma, a gente vai ouvir agora o depoimento de Thaís Emília de Campos. Ela é psicopedagoga e educadora sexual, ela mora no interior de São Paulo e ela tem um bebê intersexo. Ela vai contar pra gente um pouco da história do nascimento dele. A intersexualidade do meu filho foi diagnosticada logo nos exames pré-natais, na gestação. Teve um ultrassom que constatou que ele tinha um problema congênito no coração e também nesse ultrassom deu para ver que ele tinha o pênis perfeito, mas não apresentava os testículos. Então foram repetidos exames, ressonância fetal, tudo mais, e começaram a suspeitar que fosse um caso de ambiguidade sexual. Por ter o pênis e não ter o testículo, poderia ser um clítoris aumentado. Aí quando ele nasceu, ele apresentou o corpinho certinho, por fora perfeito, o pênis perfeito, o sistema urinário perfeito, mas não apresentavam os testículos. Assim, foi sugerido, né, pela equipe médica que fosse feita toda uma investigação, né, de qual sexo que era, principalmente pelo fato de que, se não se sabe se é um menino ou uma menina, não pode preencher a declaração de nascido vivo, sexo masculino ou feminino, então fica em branco. Ficando em branco, o bebê não pode ser registrado. Então foi realizada uma investigação através de estudo dos cromossomos, né, o cariótipo, para ver qual seria o sexo do meu bebê.
Assim, eu tive que deixar o hospital sem nenhuma declaração de nascido vivo, apenas um papel feito no receituário, que ele havia nascido lá, e o exame demorou 3 meses para ficar pronto, porque eu pressionei muito o laboratório, senão demoraria bem mais. E aí nesse exame deu que ele era menino, cromossomo 46XY, assim como ele tem no pênis. E aí ele foi registrado como menino. E para minha surpresa, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu descobri que era uma situação muito assim mais comum, que tem crianças que chegam até os 5 anos de idade sem registro, conforme o estado, né? E nesse tempo, ela perde uma série de direitos fundamentais, principalmente o direito a existir. E eu achei um absurdo que se uma pessoa não tem um sexo definido, ela não tem direito a existir. Então, ele perdeu o direito a cartão SUS, a convênio médico, eu perdi direito à licença maternidade no prazo certo e tive que brigar muito no INSS, né, para conseguir mais para frente. E uma série de outras questões, né, o auxílio maternidade, né. Então, teve toda essa violação do direito humano fundamental, que é o de existir. Na verdade, no mundo jurídico existem 2 sexos, o masculino e o feminino. Há esse binarismo que ele não traduz a identidade de gênero de um segmento da população, que são as pessoas intersexas. Aí é preciso que a gente diga, infelizmente o mundo jurídico ele vai, no ato do registro, determinar a necessidade, né, de uma indicação feminino ou masculino. Isso é uma das bandeiras de luta também do movimento, né, de pessoas intersexas, para que se exclua esse campo, né, de identificação, porque você é tanto mais do que o seu gênero. O gênero é uma construção cultural, a gente precisa pontuar isso. Então, essa questão cultural ela precisa ser quebrada, né, para muito além desse binarismo. Há uma saída de provocação do judiciário de construir essas ações, pleiteando a não informação, a deixado em branco, mas isso é uma construção jurisprudencial, não existe legislação que apoie essa demanda. Grosso modo, a gente pode dizer, mas o princípio da dignidade da pessoa humana, que, né, a nossa Constituição Federal traz à tona, né, que é a necessidade de se garantir às pessoas um mínimo existencial, seria, né, daria subsídios a essa recusa de indicação. Mas isso aí é uma construção jurisprudencial, sim, de muita hermenêutica, de técnicas de interpretação principiológica para poder admitirmos essa possibilidade da exclusão da identificação. Do ponto de vista visual, Vilma, como é que é possível identificar um caso de ambiguidade sexual, de intersexualidade? Do ponto de vista visual, você vai identificar a genitália da criança e não vai conseguir definir se é um pênis, se é uma vagina, se é uma vulva, se é um pênis. Vai existir uma característica um pouco duvidosa, você não vai conseguir saber se é uma vulva ou se é um pênis. Você vai ficar em dúvida. Uhum. Você vai olhar, você vai ver uma genitália um pouco diferente do habitual, do mais comum. Por exemplo, pode ter um pênis sem os testículos? Isso, pode ter um pênis sem um testículo. O pênis pode ser muito pequenininho, pode ter uma estrutura pequenininha que você fica em dúvida se é o clitóris, aumentado, ou se é o pênis, né? se é um micropênis ou se é um clitóris aumentado, né? Você pode ter essa diferença, você pode não ver os testículos naquele momento. Então, é exatamente isso que você está falando. Certo. Então, a gente vai interromper rapidinho nossa conversa. No próximo bloco, a gente continua falando sobre essa questão, né, da identificação e também de como cuidar, né, das pessoas intersexo. Você que está acompanhando o Eros Dita, fica aí que a gente volta já.